negociadores russos, ucranianos e norte-americanos estão nesta sexta-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e vão participar ali de uma primeira reunião trilateral para tentar pôr fim à guerra da Ucrânia, que já dura quase 4 anos. A reunião foi anunciada ontem, depois do encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, e confirmada por Moscou, depois que Vladimir Putin recebeu os enviados em Washington. Na pauta dessa reunião de hoje está inicialmente a questão ali territorial ali de Donbás. Mas, Fred, qual que é a importância desse encontro de hoje, que é um encontro inédito, né? Sim, é um encontro inédito. Ainda há muita incerteza de como que está funcionando esse encontro. Ele já foi confirmado por autoridades norte-americanas e russas, né, de que ele estaria acontecendo. Foi anunciado de uma forma surpreendente na quinta-feira pelo Volodymyr Zelensky, que inclusive havia dito que estava muito perto de acertar os termos de um acordo com a Rússia, né, de finalizar essa proposta para entregar para a Rússia. E isso surpreendeu. Ele depois participou dessa reunião com o Donald Trump e saiu bastante incisivo nesse ponto, né? Então, o que aconteceu? Logo depois, houve esse encontro, como você falou, de enviados norte-americanos com Vladimir Putin e a confirmação. Mas a partir daí, as coisas começaram a ficar mais nebulosas. A gente não tem muito detalhamento se esse encontro, por exemplo, se ele vai ser com os 3 à mesma mesa ou se vai ser um encontro em que eles façam uma triangulação com os Estados Unidos, né? Um quase acordo, não foi uma negociação trilateral, havia acontecido, né, na Turquia no mês de maio, se não me engano, e quando foi acertada a entrega de mais ou menos 1.000 reféns russos e ucranianos. E foi exatamente dessa forma o acordo. Conversava com os norte-americanos iam para outra parte, ouviam a resposta e ficavam nesse zigue-zague até haver o fechamento. A expectativa dessa vez é que os 3 poderiam estar sentados à mesma mesa. É uma esperança. A segunda questão, não se abriu a pauta completa, sabe-se que não é uma reunião para um acordo de paz. Ela ficou limitada a uma questão, e a questão territorial. E a questão territorial já começa sob a pressão, porque o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele já falou que a Rússia não abre mão de que os ucranianos deixem imediatamente a região do Donbás. A região do Donbás é aquela formada por Donetsk e Luhansk. Ela tem 80% dela já controlada pelos russos. Esses 20% que faltam, mais ou menos 5.000 quilômetros quadrados, pra você ter uma ideia, 5.000 quilômetros quadrados é mais ou menos a área do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, o Grande Rio. Nós estamos vendo ali essa parte destacada, é a área ocupada pela Rússia, né? O Donbas é a parte mais acima, né? Onde a gente vê ali Luhansk, Donetsk, e uma questão que é muito importante, que é o porto de Mariupol, no Mar de Azov. Eu ia perguntar justamente isso, se tinha alguma questão estratégica dessa reunião para ela que está sendo discutida. Sim, tem questões estratégicas, tem questões territoriais, né, étnicas, e tem questões econômicas. Do ponto de vista estratégico, essa região do Donbas é uma área mais plana, que chega a uma pequena elevação antes de abrir a grande planície ucraniana, que levaria com facilidade pelo leito do rio de Dnieper até Kiev. Abriria uma possibilidade de ofensiva militar russa muito grande. Do ponto de vista étnico e político, né, vamos dizer assim, essas duas regiões elas são reivindicadas pelos russos por causa da grande quantidade de russos étnicos, ou seja, russos étnicos, ucranianos que se identificam como russos. Em torno de 43% da população é formada por russos étnicos no Donbas, e praticamente a região toda fala russo em vez de ucraniano. Então tem essa questão. E tem a terceira questão, que é a questão econômica, né? No Donbas se concentram mais ou menos 56% das reservas de carvão, né, para aquecimento e geração de energia industrial.
muito importante para a Europa. São reservas que somam no total um valor de mais ou menos 12 trilhões de dólares. Também, ali a região é responsável por 1/4 da produção industrial da Ucrânia pré-guerra, né? Além de ter outros recursos minerais, como a presença de reservas das terras raras, como do acordo que foi assinado entre a Ucrânia e os Estados Unidos em abril, né, para a exploração e comercialização de terras raras com recursos para Washington. Então, tem esses 3 pontos que consideram o Donbas tão importante. E aí, Fred, tem uma questão, você explicou o que está em jogo, mas também teve um atrito ali, você falou, inclusive, depois que Volodymyr Zelensky saiu dessa reunião ali, teve um mal-estar ali com os países europeus também, né? Sim, teve. Mas um pouco antes, vamos dar um contexto. Por que teve essa parte como que foi dessa animosidade que surgiu inesperada entre os Zelensky e os europeus? Ele participou de uma reunião com o Donald Trump, e ele, nessa reunião, ele ele veio nessa sequência de ações de pressão do Donald Trump em relação à Europa, inclusive com a questão da Groenlândia, né? A questão do rearmamento, do financiamento e principalmente a necessidade dos Estados Unidos de anexar a Groenlândia. Então, esse encontro realizado em Davos, na Suíça, chegou a esse ponto. E o Donald Trump, ele foi muito incisivo de que precisava resolver a questão da Ucrânia. E quando ele estava voltando para os Estados Unidos, ele deu uma entrevista falando sobre isso. Vamos ouvir. Look, this is a war. This is Biden's war. This isn't my war. This is a war that should have never happened. But it's complex because you have beats and bounds. You have streets. You have rivers. You have everything. You know where to sit in. So it's a little bit complicated. But I've had that in 5 of the other wars. You know, there are beats and bounds. It's a location. It's boundaries. And I got them done fast in days. And this one is just going on. But, you know, what's happened here is there were times when Putin didn't want to make a deal, times when Zelensky didn't want to make a deal, and it was like opposite times. Now I think they both want to make a deal, but we'll find out. Did something change that makes you think that Putin and Zelensky now are serious about it? I don't make any predictions. There are no changes. I think that President Putin would like to make a deal. I think that President Zelensky would like to make a deal. Todo mundo quer fazer um acordo, mas falta chegar ali o denominador comum, né? O denominador comum é o Trump. Ele está fazendo a pressão para os dois lados. Ele enviou o Steve Witkoff e o Jared Kushner para pressionar o Putin a participar dessa reunião e principalmente pressionou o Zelensky. E a pressão sobre o Zelensky foi tão grande que ele atacou os europeus, que tradicionalmente são os aliados dele na questão europeia. Vamos ouvir como que foi o discurso de Zelensky lá em Davos. But what about the ceasefire itself? Who can help make it happen? Europe loves to discuss the future, but avoids taking action today, action that defines what kind of future we will have. That is the problem. Why can't President Trump stop tankers from the Shadow Fleet and seize oil, but Europe doesn't? Russian oil is being transported right along European shores. That oil funds the war against Ukraine. That oil helps destabilize Europe. So Russian oil must be stopped and confiscated and sold for Europe's benefit. Essa declaração do Zelensky não pode parecer como ingrato a todos os esforços da Europa que tem feito também nesse conflito todo? A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou exatamente isso. Falou assim, olha, lembrou Zelensky de que ao longo dos anos mais de 193 bilhões de dólares foram concedidos pelos países da Europa Ocidental para a Ucrânia e que mais um pacote de 90 bilhões estava em andamento para ser entregue nos próximos 2 anos. Então, essa necessidade de Zelensky de buscar, né, se alinhar com o Trump para poder conseguir algum resultado, o indispõe com a Europa, né? De certa forma, ele acaba repetindo, com outras palavras, o discurso que Donald Trump estava fazendo em Davos, pressionando os próprios europeus.
Então, isso daí gera uma situação bastante complicada para ele. Ele está apostando muito nesse resultado dessas reuniões, mas é uma aposta muito arriscada. Se você pensar, por exemplo, que o Putin ele acatou esse pedido de Trump, mas ele não foi com força total para essa reunião. Quem é o chefe das negociações da Rússia, que é o Yuri, deixa eu recorrer à minha cola aqui, Ushakov, que normalmente é quem faz parte das negociações, ele não está lá. Quem está participando é o chefe da diretoria principal do Estado-Maior russo, o almirante Igor Kostyukov, né? De novo recorrendo à minha cola aqui, que não é a figura que normalmente participa dessas negociações. Né? Então você vê que há uma redução da equipe para negociação lá e com um escopo muito limitado de negociação. Então, se isso fracassar e ele precisar entregar o Donbass, né? Primeiro, não há uma possibilidade dele conseguir, não há um grupo que possa tomar decisões de grande porte nessa reunião. E segundo, se ele fracassar, se Zelensky fracassar em obter concessões e tiver que entregar o Donbass, ele vai estar entrando em conflito direto com boa parte da sua população, que já está sofrendo com a redução da oferta de energia e temperaturas de abaixo de 10 graus, né, atualmente, e que rejeita profundamente a entrega desse território. Mais de 56%, segundo uma pesquisa do Instituto de Ciências Sociais de Kiev, dizem que não aceitam de forma alguma a Ucrânia abrir mão de território. E aí, Fred, só uma dúvida, inclusive convidar aqui quem está nos acompanhando a acessar o nosso portal tempo.com.br, tem uma matéria falando sobre esse encontro trilateral, e aí fala que uma das exigências aqui da Rússia é que Kiev se comprometa a não aderir à OTAN. Esse assunto já não foi superado da Ucrânia não aderir à OTAN? Sim, quando no final do ano passado teve aquele acordo a propósito dos 28 pontos, foi depois reduzido para 20. E um dos pontos que está mais ou menos em consenso é de que não há a perspectiva de que a Ucrânia seja incluída na OTAN. A própria OTAN mantém isso em banho-maria. Os Estados Unidos têm pressionado muito o Zelensky para que não faça isso, que ele tenha aproximação, sim, com a União Europeia, tenha participação de negócios, mas a aproximação militar não, que é o ponto mais sensível para Vladimir Putin, essa possibilidade de que toda a força da OTAN possa ser utilizada pela Ucrânia, né, graças ao artigo 5º de que quando há um ataque contra um membro da OTAN, todos os outros membros da OTAN são automaticamente envolvidos em defesa desse membro. Então é uma situação que parece que trouxe-se de novo para a mesa, mas não é uma questão polêmica. Não é a central. A questão mais importante nesse momento é a dificuldade da Rússia de conquistar esses últimos 20% da região ali do Donbass, que está acontecendo numa velocidade muito lenta. O Instituto de Estudos para a Guerra, que é uma think tank especializada em acompanhar conflitos, estima que na velocidade atual, se a Rússia continuar avançando, ela só vai completar essa tomada a partir do segundo semestre de 2027. Né? Então, isso se continuar avançando sem nenhuma resistência na velocidade atual. Né? O que não, agora, a guerra já está para chegar no seu 4º ano, né? Agora em fevereiro, completar o 4º ano. E vamos ver como que está essa situação. Há um impasse muito grande, há uma dificuldade de conseguir uma vitória decisiva no campo de batalha, né? E essas negociações parecem assim que, se forem avançar, vão avançar também numa velocidade muito lenta. Uma última pergunta. Então, o Zelensky a Rússia está em muito mais vantagem do que a Ucrânia nesse caso aí. Nesse momento, o Zelensky está numa aposta muito arriscada de colar no Donald Trump para conseguir uma sobrevida, né? Conseguir os objetivos para que a Ucrânia consiga resistir. Só que
como eu falei, primeiro, entrou em confronto direto com seus aliados mais tradicionais, com a força que o apoiou, inclusive na época em que os Estados Unidos se distanciaram da Ucrânia, inclusive em determinado momento parando de compartilhar informações estratégicas, né, para a movimentação de tropas, né, e ameaçando suspender a entrega de armamentos, né, e de ajuda militar. Né, e nesse momento a Europa continuou apoiando, também não é assim por amor à Ucrânia, é porque realmente a Europa Ocidental, principalmente a União Europeia, né, tem essa preocupação. Ela é dependente do petróleo russo para o abastecimento nessa época do ano, né, justamente precisa tanto para a produção industrial quanto para os sistemas de aquecimento domiciliar, né, então apesar de ter reduzido a compra, ele ainda depende de muito desse petróleo, desse gás vindo da Rússia, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem o temor de um avanço, né, de pretensões, de que as pretensões de avanço territorial de Putin não parem na Ucrânia, né? Uma boa parte dos membros da União Europeia e da OTAN faziam parte do chamado bloco da cortina de ferro, né, do Pacto de Varsóvia, liderado pela então União Soviética. Então, você vê países, por exemplo, como a Polônia, que estão extremamente preocupados com o expansionismo russo em relação à Europa Ocidental.